Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Estamos lendo o Srimad Bhagavad Gita como ele é, capítulo 4, Conhecimento Transcendental, texto 42. Tasmat Agyana Sambhutam Hridestam Gyana Sinatmanaha Chitvainam Samshayam Yogam Atistotishta Bharata. Tasmat, portanto, Agyana Sambhutam, resultado da ignorância. Hridestam, situado no coração. Gyana, conhecimento. Asina, com a arma do Atmanaha, do eu. Chitva, cortar. Enam, esta. Samshayam, dúvida. Yogam, em yoga. Atishta, situe-se. Utishta, levante-se para lutar. Bharata, ó descendente de Bharata. Então, tradução e significado por sua divina graça Seva Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Tradução. Portanto, as dúvidas que surgiram em seu coração por causa da ignorância devem ser cortadas com a arma do conhecimento, armado com a yoga ou Bharata. Levante-se e lute. Então, portanto, as dúvidas que surgiram em seu coração por causa da ignorância devem ser cortadas com a arma do conhecimento, armado com a yoga ou Bharata. Levante-se e lute. Significado: o sistema de yoga instruído neste capítulo chama-se Sanatana Yoga, ou atividades eternas executadas pela entidade viva. Esta yoga tem duas divisões de ações de sacrifício. Uma chama-se sacrifício das forças materiais e a outra, conhecimento do eu, que é a atividade espiritual pura. Se o sacrifício das forças materiais não é amoldado para a realização espiritual, então tal sacrifício torna-se material. Mas aquele que executa tais sacrifícios com um objetivo espiritual ou em serviço devocional faz um sacrifício perfeito. Quando chegamos às atividades espirituais, encontramos que estas também se dividem em duas, a saber, compreensão do próprio eu, ou de sua posição constitucional, e a verdade concernente à Suprema Personalidade de Deus. Aquele que segue o caminho do Gita como ele é, pode muito facilmente compreender estas duas importantes divisões de conhecimento espiritual. Para ele não há dificuldade alguma em obter conhecimento perfeito do eu como parte e parcela do Senhor. E tal compreensão é benéfica para tal pessoa que facilmente compreende as atividades transcendentais do Senhor. No princípio deste capítulo, o próprio Senhor Supremo discutiu as atividades transcendentais do Senhor. Aquele que não compreende as instruções do Gita é infiel e deve-se considerar que está abusando da independência fragmentária que o Senhor lhe concede. Apesar de tais instruções, aquele que não compreende a real natureza do Senhor como a personalidade de Deus eterna, bem-aventurada e plena de conhecimento, é certamente o tolo número 1. Pode-se remover a ignorância através da aceitação gradual dos princípios da consciência de Krishna. A consciência de Krishna é despertada por diferentes tipos de sacrifícios aos semideuses, sacrifício a Brahman, sacrifício em celibato, na vida familiar, no controle dos sentidos, na prática de yoga mística,
em penitência, em privar-se de posses materiais, no estudo dos Vedas e em participar da instituição social denominada Varnashrama Dharma. Todos estes são conhecidos como sacrifício e todos eles baseiam-se na ação regulada. Mas em todas estas atividades, o fator importante é a autorrealização. Aquele que busca este objetivo é o verdadeiro estudante do Bhagavad Gita, mas aquele que duvida da autoridade de Krishna fracassa. Portanto, aconselha-se que a pessoa estude o Bhagavad Gita ou qualquer outra escritura sob a guia de um mestre espiritual autêntico, com serviço e rendição. Um mestre espiritual autêntico está na sucessão discipular desde o tempo eterno e não se desvia absolutamente das instruções do Senhor Supremo, como foram dadas há milhões de anos atrás ao Deus do Sol, de quem as instruções do Bhagavad Gita viram para o reino terrestre. Portanto, a pessoa deve seguir o caminho do Bhagavad Gita, como ele é expresso no próprio Gita, e tomar cuidado com as pessoas egoístas que buscam o engrandecimento pessoal e desviam os outros do verdadeiro caminho. O Senhor é definitivamente a pessoa suprema e suas atividades são transcendentais. Aquele que compreende isto é uma pessoa liberada desde o começo mesmo do estudo do Gita. Assim terminam os significados de Bhaktivedanta correspondentes ao 4º capítulo do Srimad Bhagavad Gita sobre o tema o conhecimento transcendental. Shila Prabhupada ki Já. Pode falar, Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarini. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Shivasadi Gauravartavini. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Tam Tasmad Agyana Sambhutam Hridestam Gyana Sinatmanaha Chitvainam Samshayam Yogana Tishta Tishta Bharata. Portanto, as dúvidas que surgiram em seu coração por causa da ignorância devem ser cortadas com a arma do conhecimento, armado com a Yuga ou Bharata. Levante-se e lute. Procura aí uma gravura que tem a sucessão de conhecimento de um para outro, e que Vasco fala para não sei quem para não sei o que lá, até chegar Vivasvan, o Rei do Sol. Primeiro verso do... Hein? Primeiro verso do capítulo 4, o segundo verso, né, fala Krishna. Essa ciência suprema foi dada para o Deus do Sol, Vivasvan. Vivasvan instruiu esta ciência do Yoga. Perdão, o Senhor primeiro instruiu esta ciência da Yoga ao Deus do Sol, Vivasvan. E Vivasvan a instruiu a Manu, o pai da humanidade. E Manu, por sua vez, a instruiu a Ikshvaku. Ikshvaku é o filho dele, né? E porque aí você citou isso daí, foi uma sucessão. Primeiro chegou em Vivasvan. Sim, Krishna falou Bhagavad Gita para todo ser vivo, não é? Então, como o Gita não é de agora, né? O Bhagavad Gita é eterno, né? Como o Prabhupada fala no significado, é Sanatana Yoga. Então ele é eterno, né? Eternamente falar do Bhagavad Gita para nós para toda entidade viva que está em ignorância, verdade, né? O nascimento significa ignorância. Alguém nasce neste mundo e nasce na escuridão da ignorância, né? Pensando que é africano, que é americano, né? Que é indiano, que é o cara. Aí começa a sucessão de ignorância, né?
E aí, à medida que você vai desenvolvendo a ignorância, né, a pessoa fica confusa neste mundo, porque qual é a finalidade de tudo, né? Que alguém está ali, todo mundo está trabalhando 24 horas por dia quase, não é? Mas qual é a finalidade de tudo isso? Ninguém consegue desvendar, né? Aí tanta confusão. Aqui o conselho de Krishna é que tem que se armar, né? Cortado pelas espadas do... A primeira arma é o conhecimento, espada né? da ignorância. Assim como os caras agora no Brasil, né? Querem liberar as armas, né? E aqui Krishna fala que tem que ter arma, né? A arma do yoga, né? A melhor arma é o do yoga, né? Não adianta ter uma arma material, né? E matar materialmente. Isso não vai tirar a ignorância das pessoas, né? Não vai salvar. Ao contrário, incrementa a ignorância, né? A arma material é um incremento da ignorância estendida, né? A pessoa pensa, você não pode vir aqui, então eu vou dar um tiro, né? Pensa que a arma vai preservar a vida dele, né? E aí Krishna está falando que tem que se armar com a yoga do conhecimento, né? E esse conhecimento não é feito por uma pessoa deste mundo, né? O conhecimento espiritual emana de Krishna, a fonte de todo conhecimento, né? Por isso que no Srimad Bhagavatam é dito, né? Shanmadhyasya yataha. A verdade é absoluta, a verdade suprema é aquela da qual tudo emana, né? Tudo emana do absoluto. Então, o conhecimento vem de Krishna. Se alguém não pega conhecimento de Krishna, como Srila Prabhupada está ensinando acá neste verso, do Bhagavad Gita, o último, no capítulo 4, então a pessoa é um tolo. Porque a pessoa tem conhecimento, mas ele não consegue entender que ele tem uma relação com Deus, né? Que Deus é grande e que a gente é insignificante. A gente é muito pequeno aqui. E Deus é ilimitado e nós somos limitados. Deus é infinito e nós somos finitos. Então a pessoa que não consegue entender isso, ela está perdendo tempo, né? Estudando diferentes escrituras, entrando por diferentes religiões. Ele não consegue entender, não é? Quem é Deus? Sem poder entender quem é Deus, nossa vida é todo um fracasso, né? E aí por isso que o Prabhupada descreve que no caminho espiritual existe essa divisão do conhecimento. A pessoa tem que conhecer o eu e depois tem que conhecer a fonte do eu, que é Deus, é o Brahman Supremo, né? Krishna. E quando a gente entende isso, a gente vai no caminho certo, na compreensão do Bhagavad Gita, né? Que é o conhecimento mais puro, o que emana de Krishna, né? Então, se o Deus do Sol, milhares de anos atrás, recebeu esse conhecimento, então, imagine hoje a humanidade, né? Nem liga para o Bhagavad Gita. Tem gente que nem quer nem saber. Como é que é? Bhagavad Gita, Bhagavad Gita. Ninguém entende, né? Mas está falando da ciência mais refinada que existe, né? Que a yoga é a relação que uno estabelece com o Supremo. Então todo mundo está se relacionando aqui, não é? Tá, para qualquer coisa alguém tem que ter uma relação com o outro, não é? Você para vender, até para vender, não é? Alguém tem que ter uma relação, tem que ligar, o cara tem que saber que o cara existe para poder vender alguma coisa neste mundo. Agora, para Deus não vai ter nada, não vai ter uma relação, ninguém vai ter relação com Deus. Então, aí por isso que Krishna pede para Arjuna se armar com o conhecimento, para cortar as dúvidas, né? Porque na dúvida alguém não consegue ver, não consegue fazer as coisas. Por isso que ele fala aí, deve ser cortada pela espada do saber. E nessa gravura me chamou a atenção porque toda semana lá no centro que existia antes, fazia referência ao Deus do Sol. Mas antes do Deus do Sol, teve esse outro que você falou, Ikshvaku. Ikshvaku, então veio uma sucessão, um falou para o outro, o outro falou para o outro, até chegar onde nós estamos, certo? Tá certo. Vivasvan. De Vivasvan passa para Manu, de Manu passa para Ikshvaku.
estabelece esse conhecimento no mundo. Depois esse conhecimento fica estabelecido, depois Krishna fala, Vam Param Parapraptam, Iman Rashar Shayovidu, não é? Sakale Neha Mahata, Yogo Nashta Parantapa. Depois, com o passar do tempo, a sucessão parece Krishna ter se perdido. Mas então agora, 5.000 anos atrás, no aparecimento de Krishna, eu estou restabelecendo ela, como era antigamente. E estou falando para você, Arjuna. Então nós temos essa misericórdia que Krishna, embora 5.000 anos para nós é muito tempo, na manifestação cósmica não é nada, não é? Nós temos sorte, nós estamos próximos. O Bhagavad Gita é mais próximo ainda do aparecimento da encarnação de Krishna como devoto de Sri Chaitanya Mahaprabhu, não é? 500 anos só. Então, a Bhagavad Gita, o conhecimento está ali, embora Kali Yuga seja a era da ignorância, Krishna deixou a luz do conhecimento, não é? Contido nas escrituras e nos mestres santos. E Srila Prabhupada está mais perto ainda, não é? Quanto Srila Prabhupada, quanto ano tem que? 77, né? 40 não chega a 50 anos ainda, né? 42 anos. 42 anos e Prabhupada entrou em Samadhi, não é? Entrou no espaço-tempo eterno, a lila eterna com Krishna. E nós, imagine, 42 anos não é nada. Ou seja, nós temos o benefício de pegar a fonte de todo o conhecimento, a fonte última, não é? Como você está falando aí, não é? Krishna falou originalmente para a dedução e nós estamos pegando esse mesmo conhecimento, né, que está mantido na sociedade humana, né? Enfim, cada um vai seguir seu curso, não é? Um mundo tecnológico não quer saber nada do Bhagavad Gita. Você falou aí que você citou que foi 5.000 anos atrás foi que surgiu Krishna restabelece o conhecimento do Sanatana Yoga, que é Sanatana eterno, né? Yoga, a relação com o Supremo. Depois passou para 500 anos, o que foi? Aí aparece Chaitanya Mahaprabhu como encarnação de devoto para explicar o Bhagavad Gita que Krishna falou para Arjuna na prática. Então ele fala, cante Hare Krishna. E Krishna fala, renda-se a mim. Mas ninguém quer se render a Krishna. Então Chaitanya Mahaprabhu veio com a missão de divulgar o santo nome de Krishna. Então a pessoa cantar Hare Krishna, ele já está pedindo, ele já está rendindo a língua. O principal fator de ignorância nosso é a língua, não é? Por isso que Krishna fala, corta com a arma do conhecimento. Como vai cortar? A língua, não? Se a gente está ali, você vê quanta gente inventando teorias, não é? Falando sem parar, não é? Ou todo dia sai uma teoria nova, não é? Agora é extraterrestre, não é? Amanhã sei lá o quê. E não, essas são coisas inventadas pelo humano na ignorância, não é? Não quer se rendir a Deus, já inventa outra coisa que não seja Deus, que ele tem que lutar, tem que se defender, não é? Aí vai lá, supostamente é uma luta contra algum alienígena, não é? Algum extraterrestre, não é? Um delírio, não é? Mais outro delírio de Kali Yuga. Então, Krishna, quando pede isso, armar, lutar com a Yoga, é essa. Yoga é a arma, é o conhecimento de Deus, o conhecimento divino, não é? O conhecimento divino que corta a ilusão da ignorância. E assim a pessoa consegue tirar as dúvidas. Uma pessoa, Prabhupada sempre diz, uma pessoa que é consciente de Krishna nunca se ilude com diferentes teorias sobre material, tanto material como espiritualmente. Ele não se vai iludir. Ele está fixo no objetivo que é alcançar Krishna, voltar ao lar, voltar ao Supremo, né? Voltar de onde ele originalmente, nós somos realmente. Nossa origem é Krishna. Então nós aqui é um mundo passageiro, né? Do qual não é a verdade última aqui. A verdade é relativa. Hoje um dia nós estamos aqui como homem, amanhã a gente nasce como mulher, amanhã nasce como um cachorro, né? E está lá latindo pensando que é dono do pedaço, né? Mas é tudo relativo isso. Não tem nada a ver com o conhecimento do Bhagavad Gita, né? O que eu acho interessante é que vem 5.000 anos, aí passa 4.500 anos, bom, a gente não sabe o que aconteceu. Aí chega aqui no ano 500, aí apareceu o Chaitanya Mahaprabhu. Hein? Sim. Começou a cantar e falou, tem que cantar o Mahamantra, né?
Na realidade, Chaitanya Mahaprabhu, ele vem para incrementar ainda o conhecimento de Krishna, não é? Ele vem, tem que amar Deus, não é? Amar Deus. E que amor é esse, não é? Aí ele descreve, não é? Amor a Deus é o objetivo primordial de qualquer sistema religioso, né? Então, ele vivencia esse amor a Deus em separação, não é? Maior estágio de amor a Deus é quando você está amando, mas não está junto ao amante. Você está com ânsia de encontrar ele, né? Então, esse estado, essa emoção que representa Srimati Radharani é o amor mais elevado que existe espiritualmente falando. Não há uma plataforma que seja superior ao amor, o amor conjugal, não é? Madhurya Rasa, não é? E aí Chaitanya Mahaprabhu veio experimentar esse amor, é Deus mesmo, e veio dar misericórdia para nós e cantar o Mahamantra de Krishna, para nós entender que nós não somos deste mundo, que somos parte e parcela de Krishna e que nosso dever é servir Ele, não servir Maya, não servir os sentidos que nós temos aqui, doido. Todo mundo está louco por desfrutar dos sentidos, né? Então, essa é nossa miséria aqui neste mundo, né? Esse desfrute do sentido que nos faz atar aqui e ficar neste mundo, né? E o Bhagavad Gita é falado para nós sair de cortar as cadeias, não é? Da prisão material, né? Estamos numa prisão aqui. Que aí um belo dia vai vir a morte, né? Ninguém quer, mas a prisão um belo dia, a cárcere, vão falar, você tem que sair fora, cara. Vai para outro presídio. Aí é muito ruim, né? Aí uma pessoa inteligente, uma pessoa que vai entrar no caminho espiritual, vai pensar, por que eu tenho que trocar? Por que eu tenho que trocar de novo, não é? Essa é a pergunta, né? Pode falar, senhor. Haribo. Complementa isso, comentário hoje. Pessoal ouvindo. É isso mesmo. A busca pela autorização é a meta última e quem está interessado em desfrutar desse mundo, ver a meta toda, o sonho, a felicidade vai estar ali, né? A felicidade vai estar ali. Por isso que às vezes as pessoas estão nessa onda, vê os devotos, acho que os devotos são fatalistas, né? Fratricidas, né? Porque os devotos só falam da morte, nós vamos morrer. Ninguém quer morrer. Então nós falamos, nós vamos morrer, então nos preparando para morrer. Essa ideia não é muito boa. Por que vocês têm que morrer? Eu digo, porque vamos morrer. Porque a diferença entre nós e vocês é que vocês não querem lembrar que vão morrer. E nós estamos aqui para dizer que você vai morrer, eu vou morrer, todos vão morrer. Então, o que é que nós temos que fazer então? Algo? Tem que fazer algo, né? Porque na hora da morte vai acontecer. Você vai crer o quê? Vai crer que não vai ter nada, que a vida acabou, porque não quer lembrar ainda da morte. Né? Se não vai ter nada mesmo, por que não quer lembrar da morte? Por que faz tanto mistério? Por que corre tanto desse assunto? Se ele é real? A felicidade vai ser melhor se eu não lembrar que eu vou morrer? Não tem como não lembrar. A morte está estampada nos jornais, nas leituras, né? Está estampada no nosso subconsciente, que já morremos infinitas vezes nesse universo. Então nós somos fratricidas, mas realistas, positivistas. Dentro do nosso pensamento fratricida, nós pensamos que devemos viver intensamente, como se não fosse viver amanhã. Então, se fazemos algo, por exemplo, nós não paramos de fazer planos. Todos os devotos morrem fazendo plano. Altos planos para servir Krishna, vamos construir um templo, vamos fazer Harinama, e o devoto não para, né? Que eu vou morrer, vou esperar Krishna. Não tem essa história de vou esperar acomodado Krishna numa cama sossegada. Não. Amanhã nós vamos cantar, agora, depois, de repente, pum!
Pronto, acabou. Continua servindo e continua, pô. Nós somos realistas. Nós vamos morrer, temos que servir, não vamos parar de servir, não vamos nos desanimar. Agora, desfrutar desse mundo feito louco, botar a meta dos desfrutos nesse mundo, é muita ignorância, né? É querer sofrer pra caramba. Não é que nem nós moramos num país do futebol, né? As pessoas alimentam a felicidade do jogo. Aí o time perde. Ficam tristes. E ele alimenta a felicidade que o time vai ganhar na próxima, vai ganhar e a felicidade está lá e se prepara e perde de novo. E ganha, não perde, não. E a felicidade é que ele vai ganhar, ele vai ganhar. E às vezes eles são tão masoquistas que diz assim, um dia eu falei para um devoto, torcedor, e eu falei, poxa cara, que miséria, né? Você vai lá e torce para um time, o time perde. Só infelicidade. Ele falou, não há infelicidade, meu time quando perde é a satisfação dos outros. Então não há motivo para eu ficar infeliz, meu time nunca perde. Mas quando perde... Não, a derrota é a felicidade dos outros. Então não há derrota, é só vitória. Então o cara tem que criar esse pensamento para poder se autossatisfazer da sua tristeza. Na verdade, ele não quer aceitar que é um infeliz que depende do jogo para ser feliz. Não, é muito fácil gostar de quem está ganhando. Você é feliz a vida inteira. Né? Estou falando a verdade, estou falando de mim mesmo. Lógico. Em vez de eu já assistir um futebol pira, porque eu levou um gol, levou dois, já estou torcendo pro outro, que é melhor. Tem gente que fala que no jogo esse famoso do Brasil morreu. Muito, sim. Um paro cardíaco, né? Eu conheço pessoas que morreram no jogo do Fluminense. Morreu porque... No Flamengo, morre vários aí no Neto, né? Quando é pisoteado é de alegria, ou tristeza. Mas enfim, eu torço para quem ganha. É melhor. Né? Então, por quê? Nós somos um mundo material. Há um motivo para nos torcer para algo que só ganhe. Nós temos que gostar do que só ganha. Então, a vida espiritual é para só ganhar. Então, mesmo quando morrer, não há perda. É só vitória. E nós estamos nos esforçando para lembrar de Cristo. Agora, lógico que nós, por apego, né? Nós sabemos que o apego, isso é um alívio. Quando nós estamos sofrendo por algo, nós entendemos que é apego. Isso é falso. Não vamos acusar ninguém, não vamos dizer, não, pelo contrário, dizer, minha culpa, eu fiz algo de errado, agora eu estou sofrendo. Então isso alivia. Mas as pessoas, quando colocam a fé, tudo aqui, e não querem saber de nada além disso aqui. Aí quando sofre, quando tem uma miséria, aí cria mais sofrimento, né? Porque ele diz que é o outro, porque ele diz que não merece, é inocente. Vira santo. É que nem quando vai para a cadeia, todo mundo é inocente. Se você chegar para dizer, mas você merece estar aqui, mesmo que você não fez nada, alguma coisa fez na vida passada, agora você está preso sem... Que miséria para você, o que você fez na vida passada, meu camarada? Fez algo muito ruim, de ser preso sem cometer o crime no momento, mas lá na outra vida você cometeu um terrível crime, e agora você tem o direito de ficar preso, sem direito a sair e sem cometer o dito crime no momento. Mas cometeu lá atrás. Então, você é devoto, canta Hare Krishna, serve a Krishna, aceita o seu castigo, né? Alivia a dor, faz as pazes com o karma e se rende ao karma. Então, é assim mesmo. Você imagina Kurukshetra, imagina só, 640 milhões de soldados. Só sobrou praticamente os 5 pândalas. 5. 100 e quanto? 40 milhões de soldados. E ali, enfileirado, um para o outro, eles estavam prontos para morrer.
Não é aquele negócio, vou para o hospital. Não, Ninguém quis fugir, deu, não vou tenha dó lutar. de mim. Não, nem eu tenho pena de você, nem você tem pena de você, nem de mim. Não, e o mais interessante é que a guerra parava na hora de eles recolherem os decepados, os Sim. doentes, paravam, depois continuava no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. E não, à noite eles tomavam banho, jogavam, conversavam, viam os planos do outro lado. E muitos que estavam lutando naquele dia, porque não podia lutar de noite, no outro dia começava do ponto anterior, vamos lá. Onde E tinha caíram parado. para- Onde tinha parado. Era outra Quantos história. dias foi? Hein? Quantos dias foi que 18 dias. 18 dias. Então, ninguém tinha medo de morrer, ninguém estava ali, olha, não é essa, né? As dúvidas eram pequenas. A Ágina teve uma pequena dúvida, pequena que não abalou a autoestima dele, era algo assim, tipo, que eu tenho que matar essas pessoas. Não fizeram Alguns nada. questionamentos, assim, nada de. Quando foi encarar seus parentes lá, ele não ficou com medo de arrancar a cabeça, não. Sem dó. Por quê? São almas, era apenas um corpo, estava numa situação que tinha que morrer, e ele, o dever dele era fazer aquilo. Então, nosso Krishna, dever, está explicando que Krishna botar ele em ilusão, né, para beneficiar a gente, porque mas se ele não estava naquela dúvida, o Gita não ia ser falado. o nosso dever é esse, é encarar a vida, assim como a Ágina perdeu os parentes, nós perdemos todos os amigos. Quando alguém se torna devoto, perde todo mundo. Você muda o foco, muda o objetivo, seus amigos viram conhecidos. Oi. Quer dizer que daqueles 640 milhões só sobraram 5 praticamente? Só somaram os pandas, literalmente a família. Né? O resto morreu Dos tudo. pandas, né? Morreu todo mundo. O resto morreu todo mundo. Não ficou ninguém ali, ninguém. Todos morreram até o final. E não houve um ferido. Não, naquela guerra, nas guerras védicas não tem enfermeiro, nem como agora tem médico. Isso aí não. É até a morte. Só sai um vivo. E aí? Então, da mesma forma, pensa que é algo enfraquecido, né? Mas, na nossa realidade é a mesma coisa. A morte está vindo ali com um facão, nos arrancar a cabeça. Tem 7 bilhões de pessoas no planeta e todos vão ser mortos. Sem dó. Não vai haver só hospital. Só vai haver túmulo e fogo. Qual é a dó? Há alguma diferença? Nenhuma. Lá eles se mataram entre eles por arranjo de Krishna e agora Krishna vem através da morte e matam todos. Se não morrer atropelado com carro, por isso, morre na velhice, pela morte. Enfim, tudo é a morte, porque a morte vem através do carro, vem através do fogo, do incêndio, das drogas. A morte é a mesma personalidade que mata todos. Toda a mesma personalidade. Então nós, já que vamos encarar a morte, por que não lutar? Né? Foi assim que os soldados do Kurukshetra entenderam. Por que não lutar por algo? Por que esperar que a morte venha sem lutar? Por que não lutar? Então, se nós lutamos para desenvolver a consciência de Krishna, nós morreremos mais felizes. Nós não estaremos acabados, destruídos, sem fé, sem força, sem criatividade. As pessoas, quando não lutam por Krishna, elas são derrotadas por Maya. E mesmo que consiga, na hora da morte, vai olhar, eu consegui tanto, lutei tanto, botei minha empresa lá em cima, meu negócio, minha fama, minha beleza, e agora vou morrer. Ó Deus, me ajude, me dê, eu dou tudo que eu tenho para um dia de vida. E não tem dó, vai ser morto. E se não consegue nada, chega na hora da morte, ó Deus, que frustração, não consegui nada. Sou um arrombado, que fala no Nordeste. Veja, não tenho nada, agora o que eu vou fazer? Sou uma vida miserável, para que vivi?
Se eu soubesse, eu tinha me matado lá atrás. É assim? Mas vai morrer sem dó. A morte não está nem aí com o choro dele. Dos dois. Um porque vai deixar tudo que tem e o outro porque ele nunca teve nada. Né? Todos vão sofrer. Então eu quero lutar. Eu quero lutar para o mundo real. E deixar essas frustrações para lá. De ter e de não ter. Que miséria. Sofrer porque tem e sofrer porque não tem. Só resta sofrer. Então nós estamos tentando não sofrer. Nós estamos tentando tá nem aí, que a morte vinha, que pelo menos lembra de Krishna. Olha só pelo menos conhecimento. Né? Pelo menos, poxa, a preocupação do devoto é não morrer entubado no hospital e desmaiado, sem saber, sem lembrar de Krishna na hora. Mas morrer lúcido, lembrar, Krishna, e morrer lembrando de Krishna. É uma vitória. Uma vitória. Então não há perda nem diminuição, só vitória, que nem né? Lute por lutar, sem considerar perda ou vitória. Fama ou infâmia, glória ou inglória. Pô, tem coisa mais legal do que isso, né? Eu não sei se é porque eu já estou com meus 76. Mas Então, se você viver 2 anos, ou se viver mais 10 anos, vamos dizer assim, 2 ou 10, até lá quantas milhões de pessoas já morreram? nossa, nós estamos falando aqui dentro. Tem um monte de paquinho. Não é? Então, as pessoas estão morrendo. Então, Cada minuto está morrendo. Viver com a esperança de ver Krishna, não viver desesperado que tem que viver mais um dia. Não fazer tudo impossível para viver mais um dia. Não, nós não podemos nem viver assim, nem não assim. Temos que fazer tudo que tem que ser feito para cumprir o nosso papel. O que nós temos que fazer? Vamos cantar japa, vamos ler, vamos pensar em Krishna. Esse é o nosso serviço. O resto, e cuidar do corpo, o necessário, né? Não o extremo. Cuidar demais para não morrer, cuidar de não cuidar para não morrer, para morrer. Não. Cuidar o necessário. Se tiver alguma coisa a fazer mais, faz, tem que fazer, né? Então, tá bom. Você lembra sempre, você está falando da idade, 77, vai fazer, não é? 76. Aí Maharaj Parishit, sempre lembro disso, né? Que ele ficou sabendo quando ele ia morrer, né? Eram 7 dias, né? Aí ele largou tudo, né? Ele sabia que ia ter tempo, só 7 dias, imagina, 7 dias não é nada, uma semana. Uma semana e ele ficou 5 meses escutando sobre Krishna, né? Até abandonou o corpo, né? Ele sabia que aí acabou, né? Quando ele descobriu na real que a morte pegar ele mesmo daqui a 7 dias, ele largou o reino, largou tudo, não quis saber mais nada aí foi ele a procurar qual é o dever do ser humano numa situação dessa. É aí que ele escuta o Srimad Bhagavatam, né? Então mais misericórdia dessa, né? Como afrontar a morte é isso, né? A gente não sabe quando vai morrer, mas sabe que se a gente persistir no caminho da consciência de Krishna, a gente tem chance de se dar bem, como fala aqui, não é, sobre, né? A morte pode ser o melhor presente para o devoto, né? Não faz o que não tem como ficar aqui eternamente. Morrer com Krishna é lucro, né? Morrer com Krishna é lucro. 100% de lucro, morrer com Krishna. Então nós estamos se preparando para a morte o tempo todo, né? O devoto está sempre se preparando para a morte, né? Na verdade a morte está para todo mundo, ninguém sabe. Que coisa aí, isso é bom, é interessante, 100% de lucro, mas como a gente não quer saber nada de Krishna, de Deus, quando vem a morte, ele não vai ter nenhum lucro, né? Porque ele nega Krishna o tempo todo, a vida toda, quando chega ao final, ele... É uma vida perdida. Aquele que não vive para Deus tem uma vida perdida. Como tem aquele... Lembrei agora aquele cientista, como é aquele cientista, não, um cientista, aquele cientista que estava... que falava,
Ele negou a vida toda a Deus. Deus não existia, que aquelas teorias dele, que o universo não se come. E no final ele aceitou. E no final, quando foi morrer, ele se rendeu. Ele falou, eu não lembro bem textualmente, mas ele deu a entender que tinha uma causa última que era Deus. Tudo que ele tinha falado não era a verdade última, que ele negou a vida toda, não é? Com o conhecimento dele, aquelas teorias. Quando chegou realmente um momento verdadeiro, não é? Ele voltou para trás, né? Ele se arrependiu do que tinha falado. Como é o nome desse cientista? Stephen Hawking. Stephen Hawking. Aquele que ficou todo paralítico. Porque tinha várias teorias de que Deus não existe, ele negava o tempo todo. No momento final saiu, no momento final ele parece que fala que não, que na verdade tem alguém supremo, né? Ele deu a entender isso, né? Tem alguém que controla por trás das coisas. Ele entrou em contradição. No final ele negou tudo, que a teoria dele aceitou, porque é o momento X, né? Como ele era muito inteligente, ele ficou revoltado com a doença dele e lutou contra Deus, né? E no final, que ele viu que foi vencido, ele se rende. Tem um ator brasileiro, um autor de obras-primas, escritor. Ele morreu velho e ele era ateísta, pesado. Mas quando ele ficou velho, é um cara famoso, esqueci o nome. Ele ficou cego. E aí, quando ele ficou cego, virou religioso, se rendeu a Deus. Ele viu que entendeu que não era nada. E apesar de todo o conhecimento, ele virou um cego. E aí ele se rendeu, morreu de forma boa, religiosa, muito centrado. Então, às vezes, esses homens inteligentes, eles se frustram e tentam a vida inteira provar contra Deus. Mas no final Deus vem e muitos deles se rendem. Tem que se render, né? Muda de ideia, tem um vislumbre, que não é aquilo que estava pensando. Bom, né? Mas eu sei que quando vai chegando a idade, você vai lembrando, você faz um retrospecto, um videotape da tua vida, começa a vir lembranças que você tinha deixado para trás, entendeu? Até essa oportunidade Deus nos dá para nós nos recordarmos das coisas que nós fizemos certas e erradas. Eu vou fazer um hábito com incenso e flor. Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaura Brahmane, Hare